Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Alexander, eu fico sempre muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e trilharmos juntos a jornada rumo à independência financeira. O tema de hoje é um tema realmente super importante, principalmente nos dias atuais, em que vivemos um mundo completamente globalizado, que é o investimento no exterior. Então, se você quer saber como investir nas ações, que são os estoques, ETFs, REITs, ter uma renda passiva em dólar, que é muito legal, e principalmente ter uma grande diversificação dos seus investimentos, fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender de uma forma bem tranquila, bem simples, mas objetiva. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se por um acaso o vídeo estiver agregando alguma coisa para vocês, se o canal estiver acrescendo alguma coisa no seu conhecimento, nem que seja um pouquinho, então eu peço aquele like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria pedir também que vocês dessem uma olhada na descrição do vídeo, pois tem links bem interessantes, referente a alguns livros, que é essencial para o seu crescimento no mercado financeiro. Também gostaria de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você é do Rio de Janeiro e possui alguma demanda contra o INSS, seja referente a qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria, aposentadorias em gerais, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, revisão de qualquer benefício, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, LOAS, Auxílio Brasil, enfim, qualquer coisa referente ao INSS, meu e-mail está aí, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. E quais são as principais vantagens de se investir no exterior? Bem, quando você abre seu portfólio para mercados estrangeiros, você está aberto a outras economias, você não está preso e limitado somente à economia aqui brasileira. Além de você poder dolarizar a sua carteira, que em si já é um certo investimento. Então você passa a ter um retorno em dólar e você tem acesso às melhores economias, às melhores empresas do mundo, empresas de ponta como Google, Microsoft, Amazon, empresas desse tipo. Além de você poder investir em mercados específicos, mercado asiático, mercado europeu, mercado chinês, seja lá qual for. Então, o grande ponto, o ponto-chave, é a diversificação. Você consegue diversificar muito o seu portfólio e, com isso, te traz mais segurança, porque nós já vimos que uma carteira bem diversificada é sinônimo de segurança. Se determinada economia quebrar, você não está preso, atrelado só a ela, você tem outras que podem segurar o seu portfólio da melhor forma. E quando eu falo em ter acesso às melhores e talvez às maiores empresas do mundo, eu estou dizendo que nós temos acesso ao mercado americano, e só para vocês terem uma ideia de como esse mercado é gigantesco, o S&P 500, que é o índice que retém as 500 maiores empresas americanas, negocia em torno de 126 bilhões de dólares por dia, o que transformando em reais dá mais ou menos 700 bilhões de reais, enquanto que a Bolsa Brasileira movimenta menos de 30 bilhões por dia. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença de 30 bilhões diários para 700 bilhões. Então é uma diferença muito, muito grande. E quando nós temos acesso a este mercado gigantesco, nós temos ativos que podemos incorporar à nossa carteira, que também são gigantes. Vocês vão ver alguns exemplos aqui, que apenas um REIT, que é considerado primo do nosso fundo imobiliário aqui no Brasil, que somente um ativo deste vale mais do que todos os FIIs brasileiros juntos. Então é algo realmente impressionante. E o primeiro passo para que nós possamos investir no exterior é abrir conta na corretora, é lógico. E temos algumas opções no mercado, mas a que eu acho mais fácil para o investidor iniciante aqui no Brasil, a Avenue, porque este vídeo não é patrocinado, tá? Porque ela tem um suporte todo em português, então você não precisa saber inglês,
É claro que se você souber um pouquinho de inglês, facilita na hora de você fazer sua análise dos ativos, mas essa corretora tem um atendimento todo especial em português, você pode mandar e-mail em português, você pode ligar, fazer uma ligação mesmo em português, que tem pessoas brasileiras para te atender, o suporte que ela dá em relação às declarações, para a gente fazer a nossa declaração do imposto de renda é sensacional, basta copiar e colar, já vem tudo bem mastigadinho. E então, quais são os principais ativos que nós podemos colocar no nosso portfólio? Bem, acho que o principal seriam as ações, que são chamadas de stocks lá fora, e exatamente o mesmo tipo de análise que você faz para uma ação brasileira, você fará para uma ação estrangeira, você vai avaliar o lucro da empresa, crescimento, vai ver o balanço contábil, a que tipo de setor essa empresa está atrelada. Eu, como sempre, gosto de empresas pagadoras de dividendos e empresas perenes, então não muda nada. O que muda é o número de ações, que é infinitamente maior que o número de ações brasileiras, e a qualidade das empresas também, que, como eu já falei no início, você tem acesso às maiores empresas do mundo. Já o outro tipo de investimento, eu acho que é o melhor, sem sombra de dúvidas, e o mais fácil para escolhermos, que são os ETFs, e os ETFs, com certeza, nos dão uma gama de diversificação gigantesca, porque ETF são fundos de investimento que têm como objetivo, normalmente, replicar o desempenho de determinado índice, como o índice S&P 500, por exemplo, que é um dos mais famosos. Aqui no Brasil, temos o BOVA11, que é o índice da Bolsa de São Paulo. E um dos principais benefícios do ETF, com certeza, é a sua diversificação, porque normalmente, quando você está exposto a determinado índice, aquele índice é composto por diversas empresas. Então você não corre o risco de estar investindo em uma empresa diretamente. Você está exposto à média daquelas empresas. E os estudos mostram que a média das empresas, ao longo dos anos, ela é sempre lucrativa, porque as empresas tendem a lucrar cada vez mais para remunerar seus acionistas. Outro ponto super positivo quando se trata de investir no ETF é a sua baixíssima taxa de administração, principalmente se for um ETF de gestão passiva. Alguns chegam a cobrar uma taxa anual de 0,03%. Então, isso é muito, muito, muito baixo. Comparando com alguns fundos imobiliários aqui no Brasil, por exemplo, essa taxa cobrada pelo ETF chega a ser 20 vezes menor. Se você tem 10 mil, por exemplo, investido, uma taxa de 0,03, você vai pagar R$ 3 por ano. Então, realmente é muito pouco. E os ETFs possuem normalmente dois tipos de gestão: a gestão passiva e a gestão ativa. A gestão passiva é quando o ETF segue determinado índice, então os gestores não precisam fazer escolhas específicas. Aquela empresa, se estiver enquadrada nas regras daquele índice, ela vai compor aquele índice. Já na gestão ativa é diferente. Os gestores, eles trabalham para superar determinado índice. Então, eles vão escolher as melhores empresas, vai fazer uma análise mais criteriosa, vai buscar seus múltiplos, sua questão de evaluation. Então, com certeza, para esse tipo de gestão, como tem muito mais trabalho, por ser uma gestão ativa, a taxa de administração tende a ser maior, mas mesmo assim é uma taxa bem pequena. E além disso tudo, outro ponto super importante é que alguns ETFs pagam dividendos, só que no tocante a dividendos, nós temos que ter um pouco de atenção, porque é completamente diferente dos dividendos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a economia é muito mais sólida, a inflação é muito menor. Então, por consequência, os dividendos também são menores. É normal você ver dividendo na casa de 2, 3%, quando paga 4 e pouco, 5, já é considerado um excelente dividendo. Então é bem diferente da nossa realidade. E além disso, a carga tributária também é pesada em relação aos dividendos, principalmente para não residentes no país. A taxa cobrada é de 30%. Então é uma taxa bem alta. Muitos investidores preferem até os ETFs irlandeses, porque normalmente eles não pagam dividendos aos acionistas, eles reinvestem esses dividendos. Então, com isso, o crescimento da cota tende a ser muito maior. Além disso, nem sempre eles pagam mensalmente. É normal
ver a distribuição de dividendos a cada 3 meses ou 6 meses. Existem mais de 3.000 ETFs na Bolsa Americana e você pode encontrar ETF praticamente de tudo que você possa imaginar. ETF de empresas de crescimento, de empresas de valor, de empresas pagadoras de dividendo, das 500 maiores empresas americanas, que é o S&P 500, você consegue ETF de criptomoeda, ETF de ouro, de prata, de minério de ferro, ETF de mercados específicos como Rússia, China, mercado europeu e por aí vai. Então, a gama de opções que você tem é realmente gigantesca. São muitas opções. Bem, e o outro tipo de investimento muito comum é o REIT, que é o primo do nosso fundo imobiliário aqui no Brasil. Então, quando você quer investir no mercado imobiliário sem comprar um imóvel propriamente dito, e assim como nossos FIIs, você estará exposto ao mercado imobiliário de forma direta. E com isso, você tem dois tipos de valorização, que é a valorização do imóvel em si e a valorização da cota deste tipo de investimento. E temos alguns REITs que são realmente gigantescos quando nós comparamos com a nossa realidade aqui do Brasil. O Realty Income Corporation, que tem o código de negociação OU, por exemplo, ele possui mais de 15.450 propriedades. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mais de 15.000 propriedades apenas em um ativo. E temos um outro também, que é considerado o maior fundo de logística do mundo, que é o Prologis. Seu código é PLD e ele tem um patrimônio total de mais de 115 bilhões de dólares. E para vocês terem uma ideia, 115 bilhões de dólares equivale a mais de 630 bilhões de reais. Bem, e agora você prepare-se para ficar surpreso, porque todos os FIIs brasileiros somados têm aproximadamente 220 bilhões de patrimônio. Bem, então todos os fundos imobiliários somados aqui no Brasil têm pouco mais de 200 bilhões de patrimônio. E esse Prologis, como eu falei, apenas um fundo tem mais de 3 vezes o patrimônio de todos os fundos imobiliários brasileiros juntos. E o Prologis tem galpões em mais de 20 países ao redor do mundo. Somente aqui no Brasil eles têm mais de 40 galpões. Eles são maiores do que muito fundo de logística aqui do Brasil. E o maior cliente aqui no Brasil, eu acho que seja a Amazon. Então, se você estiver passando por aí e ver algum galpão da Amazon, saiba que este galpão é do Prologis. E então, falando assim, tanta diversificação num portfólio tão grande como esse, uma das coisas que a gente não tem tanta preocupação é com a vacância, porque ela tende a ser muito pequena nesses REITs, mas diferentemente aqui do mercado brasileiro, lá fora este REIT, ele é como uma verdadeira empresa, então ele pode pegar empréstimo para poder crescer, que é bem diferente aqui da nossa realidade. Então o endividamento é um índice que você deve ter bastante atenção na hora de comparar determinado fundo, porque se ele estiver muito alavancado, com a dívida muito grande, pode ser um ponto de atenção, pode ser um ponto de risco. E um outro indicador que nós devemos ter bastante atenção, que é um indicador que nós não temos aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos este é o índice que nós normalmente comparamos com a lucratividade de um REIT. Para as empresas, normalmente, nós damos muita atenção ao lucro, tudo é analisado praticamente em relação ao lucro, preço sobre lucro, valor da ação sobre o lucro, mas quando se trata do REIT, o índice mais importante para nós fazermos essa avaliação de valor é o FFO, que é o Funds from Operations, e quanto maior, melhor esse índice, e é uma métrica que é importante para avaliar o desempenho operacional de determinado fundo, pois ajusta o lucro líquido para refletir melhor os fluxos de caixa. E a fórmula é lucro líquido mais depreciação e amortização menos o ganho na venda de ativos. E a depreciação e amortização adiciona ao lucro líquido as despesas não monetárias com a depreciação e amortização. Porque no setor imobiliário, estes itens eles tendem a distorcer
a visão real dos lucros, pois os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, ao invés de depreciar. Bem, e depois de tanta informação, tanta teoria que foi passada aqui para vocês, chegou a hora de pôr a mão na massa e ver na prática como nós fazemos para escolher, para analisar estes ativos. Então, eu vou mostrar para vocês alguns sites bem interessantes. Bem, pessoal, acho que o principal site seria este aqui, que é o Seeking Alpha, que você pode analisar praticamente tudo, tanto ações como REITs, ETF, ele é bem completo. Basta digitar o código da empresa ou o nome dela. Aqui está a Amazon e você começa a ter acesso aos principais indicadores. Aqui o Market Cap, que é o valor de mercado, o volume negociado, Yield, ela não tem pagamento de dividend yield. Você pode ver valorização, 5 anos, 10 anos. Olha, em 10 anos como que ela cresceu. Você tem a valorização do maior tempo possível. E este site é legal que você consegue ver cotação de muito tempo atrás. Aqui temos cotação até de 1997. Ou, por exemplo, como eu falei, basta digitar o código, você já tem acesso a este REIT. Mesma coisa, consegue ver 5 anos, 10 anos, cotação máxima. Aqui nós temos um histórico desde 1994. Em 1994, este REIT era negociado por menos de 8 dólares. Hoje está na casa de 58 dólares. Aqui nós temos o FFO, como eu falei, 4,2. Dividend Yield, 5,42. É um excelente dividend yield, como eu falei. Eles não costumam pagar muita coisa de yield. Market cap, que é a captação de mercado, 50 bilhões de dólares. Então, você descendo um pouquinho mais, você já tem um resumo do que esse REIT significa. Você pode fazer a tradução para português, se achar melhor. E aqui você tem o perfil da empresa em português, tem o setor que ela trabalha, você tem o site, aqui você vai diretamente para o site, e aqui você tem o histórico de crescimento de dividendos, que é muito legal. Olha aqui, desde 2013 que os dividendos só vêm crescendo ao longo dos anos. Outro site também bem legal é este aqui, ETF Database, e você aqui tem acesso a todos os ETFs. Se colocar aqui por geografia, você tem a distribuição geográfica aqui, através do mapa, mas você já tem alguns bem populares aqui. Então, quando você não sabe determinado ETF, o que ele representa, este site aqui pode te dar um bom caminho. E aí é só você pegar o código, aqui por exemplo, VTI, vai no Seeking Alpha e coloca o ETF que você quer, VTI. E aqui você terá todas as informações também detalhada. E este site é bacana porque aqui ele já mostra o que as pessoas estão consultando também. Então, quem consulta este ETF que eu acabei de digitar, normalmente costuma consultar estes aqui. Este site também, o Yahoo Finance, também é muito bom. Se você vier aqui em setor, então aqui você consegue a consulta por vários setores. Este Real Estate é do REIT. Então aqui ó, você consegue ter uma análise por setor específico. Se você quiser, traduza para o português também. E você traduzindo, você tem a especialidade do REIT, industrial, de varejo, residencial, de escritório. Então, quando você analisa um ETF e você quer colocar mais de um ao seu portfólio, é bom você dar uma olhada na sobreposição que eles têm, porque às vezes um só já abarca todas as empresas que você está querendo investir, ou toda a área, ou todo um setor específico. Por exemplo, nós fizemos a consulta aqui deste VTI, mas já apareceu aqui vários outros. Então, será que se eu investir nesse voo é a mesma que investir no VTI? Será que as empresas são as mesmas? Será que tem muita diferença? Então, eu posso utilizar este site aqui, etfrc.com, e aqui eu vou nas ferramentas, aqui do lado, ETF Tools, ferramentas, Found Overlap.
Então aqui eu vou ver a sobreposição. Aqui no primeiro eu coloco o VTI e aqui vou encontrar o overlap. Então, aqui você consegue visualizar que 15%, 15,6% das empresas do VTI estão incluídas também no voo, este aqui. Mas 99,6% das empresas do voo estão contidas também no VTI. E por quê? O voo representa as empresas do S&P 500, são 500 empresas. Mas quantas empresas tem no VTI? Se você olhar aqui no Seeking Alpha, você vai ver aqui embaixo que o VTI possui mais de 3.600 empresas em seu portfólio. Então, consequentemente, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos também estarão inclusas aqui neste ETF. Bem, meus amigos, essa sobreposição que mostrei agora no final, é importante que você saiba que exista, porque nada impede que você invista nos dois ETFs, mas às vezes você está muito mais exposto a determinado setor ou a determinada empresa quando existe essa sobreposição e você não sabe. Este vídeo foi apenas uma introdução, porque é claro que esse tema é bem complexo, são ativos que nós não temos contato a todo tempo, então requer uma análise um pouco mais aprofundada, tem vários outros detalhes que são importantes, que não deu para abordar aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito grande, muito extenso, então ele é bem introdutório, mas já dá para vocês terem uma bela visão de como esse mercado é interessante, de como vale a pena estudar um pouquinho mais. Se o vídeo foi proveitoso de alguma forma, peço que deixe aquele like para que o canal possa crescer, para que o conteúdo possa chegar a outras pessoas. Continuaremos aqui na nossa jornada rumo à nossa independência financeira, eu compartilhando minhas experiências com vocês e a gente trocando ideia. Com certeza isso é de grande valia e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.